Olá a todos, agora a gente vai fazer aí um videozinho com exercícios sobre as funções de várias variáveis, tá? Antes de começar ali o nosso exercício 4.1, tá? Se a gente olhar, a gente está pedindo curva de nível, tá? Eu vou fazer um breve resuminho aí algébrico sobre as cônicas, né? Para que vocês tenham um pouco mais de noção aí quando a gente estiver falando aí sobre as curvas de nível, tá? Então vou ocultar aqui. Quando eu tenho, tá? Eu vou pegar dois números reais aí, um A, um B e um terceiro que eu vou chamar de K, só para manter a coerência ali com nossos exercícios. Todos eles números reais, tá? Que não são o zero e são positivos, ou seja, são todos eles maiores do que zero, tá? Então a gente tem, digamos assim, três cônicas principais, né? Que são a elipse, a hipérbole e a parábola, tá? A equação da elipse é do tipo ax² mais by² igual a k. Tá? Lembrando, todos eles têm que ser positivos. Então, a depender do meu A e do meu B aqui, eu posso ter uma elipse compridinha assim, ou uma elipse compridinha assim. Tá? Quando A e o B são exatamente iguais, isso forma um círculo. Uma circunferência de raio raiz de k sobre A. Tá? Vou passar o cara para o lado de lá. O círculo é um caso especial de elipse, tá? Mas é importante tu saber a diferença entre os dois. A hipérbole é quando um dos dois tem um sinal negativo. Ax² menos by² igual a k. Ou, né, eu vou colocar assim, by² menos ax² igual a k. Em geral, ela tem a forma assim, uma curvinha mais abertinha, uma de costa para outra, ou assim. Depender aqui do eixo x ou do eixo y, tá? Eventualmente isso aqui pode estar girado, mas aí ele não vai ter bem essa cara aqui, vai ter que ter uma mudança de base aí, coisa que vocês vão ver em álgebra, tá? Pra gente aqui só interessa essas equações. E a parábola, que todo mundo conhece, né? Que é alguma coisa do tipo y igual a ax² ou x é igual a ay². Aqui eu posso ter mais uma constantezinha aí, tá? Mais k, mas aí o k não precisa ser positivo, mais ou menos k. Também pode ser zero, né? Então vou colocar assim, mais c. Mais uma constante qualquer. Todo mundo conhece a cara da parábola, né? Uma curva parecida ali com a elipse, mas mais fechadinha. Ou assim, ou assim, ou assim. A depender da equação aqui que eu estou usando. Essas aí são as três principais, tá? O que caracteriza então as principais? A elipse, os dois são positivos, tá? O A e o B tem que ser positivo, os dois são positivos. Na hipérbole, um dos dois é negativo. E na parábola, um é o quadrado e o outro não. Tá? Isso aí é o que a gente tem para as equações cônicas. Tá? Eventualmente, vocês podem achar aí na literatura x² sobre a² e y² sobre b² igual a 1, por exemplo. Tá? Essas soluções aí da literatura
elas são mais para a gente não precisar considerar o a e o b positivo, porque o a quadrado é positivo, o b quadrado é positivo e o igual a 1 já satisfaz esse, já some aqui com o k, né? Mas para nós fica mais fácil ver dessa forma aqui, a mesma coisa para os outros, tá? Da forma como está colocado aqui é mais fácil, mas é análogo ao método aí que vocês vêem na literatura usual, tá? Vamos então para nossas funções aí, né? Então, determine a curva de nível de f de x igual a k. Na verdade, a curva de nível f de xy não tem aquele dele, né? F de xy é igual a k com k maior do que zero para cada item a seguir, tá? F de xy dada por 2x² mais 2y² na letra A, 2x² mais 3y² na B, x² menos 2y² na C e x menos y² na D. Então, vou fazer todos aí na sequência. Tá? Então, na letra A ali, a gente tem 2x² mais y². O que a gente tem que fazer então para determinar a curva de nível? Igualar isso aqui a k, né? 2x² mais 2y² igual a k. Isso aqui a gente já viu lá nas fórmulas, isso aqui é um círculo, né? Porque o k é positivo pela imposição lá e o 2 e o 2 aqui são positivos. Quem ficar na dúvida ainda pode passar esse 2 para o lado de lá, isso é x² mais y², bota o 2 em evidência e passa por lado de lá, é k sobre 2, então isso aqui é um círculo. Qual é o raio do círculo? Não é k sobre 2, né? É raiz de k sobre 2. X² mais y² é igual ao raio ao quadrado, então tem que ter um raiz aqui. Barbada, então esse primeiro é um círculo. E o segundo? 2x² mais 3y² igual a k. Analisando isso aqui 2 é positivo, 3 é positivo, igual a k positivo. Então esse aqui a gente já sabe lá pela tabelinha que eu coloquei que é uma elipse. x² menos 2y². Vou lá, x² menos 2y² igual a k. É 1 menos 2, né? 1 e menos 2. Aqui eu tenho 1 menos, né? O 2 é positivo, 1 é positivo e tem um sinal de menos. K é positivo lá pela hipótese do exercício. Então, isso aqui é uma hipérbole. Para cada k fixo é uma hipérbole, né? Então, à medida que o k vai mudando aí, nós temos hipérboles diferentes, assim como aqui temos círculos e aqui temos elipses diferentes, né? Então, para cada k é uma hipérbole, para cada k aqui é uma elipse, para cada k aqui é um círculo. Na letra D, x menos y² igual a k, significa o quê? Vou passar o y² para lá. X é igual a y² mais k. Isso aqui é uma parábola. Para cada k é uma parábola diferente. Bem, aqui a gente tem a parábola de uma forma diferente do que a gente sempre tem, né? Sempre tem y igual a x ao quadrado. Aqui a gente tem x igual a y², né? É o x que está em função de y, ele é uma parábola assim. Né? Se eu botar os eixos x e y aqui, vai ser uma parábola assim, que tem o menor ponto ali no K. Então, vamos ao próximo. Nesse próximo, o que eu pedi foi para mostrar que o limite não existe para as determinadas funções nos pontos dados. Então, vou começar ali, letra A, x sobre y no 0, 0. De novo, como é que a gente mostra que um limite não existe para uma função de várias variáveis? A gente toma curvas
indo para 0, 0, e mostra que ao longo dessas curvas o limite dá diferente, né? Então a gente tem aqui f de x igual a y sobre x. Eu quero mostrar no 0, 0. O que eu tenho que fazer? Encontrar duas equações ou duas parametrizações para a curva que vão em direção ao 0, 0. Tá? Por exemplo, eu vou usar uma curva C1, x igual a y, por exemplo. Se eu pegar aqui, a curva C1 x igual a y, vai para o 0, 0, quando x vai para 0. Né? Por quê? Porque o y é igual a x, ou quando o y vai para 0, tanto faz. Né? E vou pegar uma curva C2, dada, sei lá, pode ser x igual a menos y, ou igual a 2y. Vou pegar aqui 2y. Vai ser uma curva parecida com essa aqui, só que mais inclinada, indo para 0, 0. Quando o x vai para 0, o 2y também vai para 0, né? Então, aqui eu posso chamar assim de x, x, e fazer x ir para 0. Ou posso chamar de y, y, e fazer y ir para 0, tanto faz, tá? E aqui eu vou chamar de y, x é igual a... Não, aqui eu vou chamar de x... O que fica melhor? Não, vou chamar x é igual a 2y e y. E vou fazer y ir para 0. Poderia ter chamado de x e y sobre 2. Eu teria que passar esse 2 para cá. Mas não vou usar o meio ali, né? Então vamos lá. Limite quando x, y tende a 0, 0. E a gente escreve aqui ao longo de C1 da minha função x sobre y, né, é igual ao longo de C1, significa isso aqui tudo, né? É o limite quando x vai para 0, troco o x e y, faço x ir para 0, e ao longo de C1 eu vou trocar a minha curva qualquer aqui pela curva C1, que é x igual a y, né? Então eu vou pegar o x e vou trocar o y por x. Ora, mas x sobre x é 1, então é limite quando x vai para 0 de 1. Então esse limite aqui é 1. Mesma coisa, limite... Opa, estava desfocado. Limite quando x e y vai para 0, 0, escrevo aqui. Ao longo de C2, de x sobre y. Eu vou trocar por essa informação aqui. O x eu troco por 2y. O y eu mantenho, né? E vou fazer então o y ir para 0. Por esse caminho aqui. Então isso aqui é 2y sobre y é 2. Limite quando y vai para 0 de 2 é 2. Por essa curva dá 1, por essa curva dá 2. Logo, não existe o limite quando x e y vai para 0, 0, de forma genérica, né? Agora não é mais longo de curva nenhuma, de x sobre y. Essa aí é a nossa conclusão. Vamos para o próximo aqui. A nossa letra B aí, x quadrado y, semelhante, né? X quadrado sobre y é semelhante à anterior, x sobre y. E só com talvez algum pequeno detalhe aí, né? Por exemplo, eu pegar y igual a x e y igual a menos x vai dar errado, né? Por causa do quadrado aqui, eu vou acabar parando no mesmo lugar. Então tem que saber escolher os caminhos corretos. Então, de novo, acho que eu vou tentar as mesmas curvas aí. Eu vou tentar a curva C1 dada por x igual a y. E vou fazer... Se eu pegar x igual a y, vou fazer x
indo para zero. Vou pegar uma curva C2 dada por y igual a x quadrado, uma parábola, indo assim, né? E vou fazer y indo para zero. Assim acho que eu resolvo. Vamos ver se vai dar certo. Não testei antes. Vamos lá, limite quando xy vai para 0, 0. Vou colocar assim, via C1 dx ao quadrado sobre y é. Vou trocar o y por x e vou fazer isso ir para zero, né? Então é o limite quando x vai para zero da função x quadrado sobre x. X quadrado sobre x é x, quando x vai para zero, isso é zero. Se eu usasse x igual a menos y, eu ia ter um menos aqui embaixo, aqui, né? Isso aqui iria para o menos zero, iria para o zero igual, o que eu ia concluir? Nada, né? Por isso que eu já peguei, então, um quadrado aqui. Então, vou fazer limite quando xy vai para 0, 0. Vou aumentar esse limite. Via C2, que via C1, via C2 de x quadrado sobre y é igual a... Vou trocar, então... Eu posso trocar o x quadrado por y ou y por x quadrado, né? Só tem que daí ajeitar esse cara aqui. Tanto faz. Como eu pedi aqui o y indo para zero, então vou trocar o x quadrado por y. Então, é o limite quando y vai para zero. Vocês também podem fazer limite quando x vai para zero. Só daí eu vou ter que trocar o y por x quadrado. Vai dar x quadrado sobre x quadrado. Não tem problema, vai dar a mesma coisa. Y vai para zero, x quadrado é y sobre y. Y sobre y é 1, né? Então esse limite é 1. Deu dois diferentes. Isso significa, então, que não tem limite. Não existe limite xy indo para 0, 0 de x quadrado sobre y. Aqui eu usei um pouquinho diferente. Se eu tivesse usado, por exemplo, a minha C2, que eu tinha usado lá na... Aqui eu deixei letra A, né? Letra B. Se eu tivesse usado a mesma C2 que eu usei lá na letra A, eu teria aqui um y igual a 2x, né? Então eu teria um 2x embaixo, isso aqui iria para zero igual. Não? Todas as formas lineares aqui de ir para o 0, 0 iam dar o mesmo zero, né? Porque a parte de cima é maior, é polinomial, então por isso que eu escolhi uma forma quadrática. Se eu escolher uma forma cúbica, y igual a x ao cubo, por exemplo, a de baixo fica maior, né? Então isso aqui acaba indo para infinito, tá? Mas por esses dois caminhos aí já tá ótimo. Vamos adiante. Agora a gente tem aí a letra C, y sobre x menos 1, né? E a gente quer mostrar que não existe o limite no 1, 0, né? A gente tá um pouco diferente aí das anteriores, né? Por quê? Porque era sempre no 0, 0, né? Agora a gente tem um ponto diferente, um ponto 1, 0, né? Se eu for pensar aqui, x é igual a 1, y é igual a 0. Então, estou me aproximando desse ponto aqui. Vou me aproximar posso, sim, duas maneiras, uma linear e uma quadrática, por exemplo. Né? Enfim, várias curvas, né? Então, vou usar a curva 1, uma curva linear, do tipo y igual a x menos 1. Por que y igual a x menos 1? Quando x vai para 1, 1 menos 1 vai para 0, né? Então vai para o 1, 0. Então vou fazer aí x indo para 0. Também poderia ter feito x igual a y mais 1 e fazer x indo para 1 aqui, desculpa. Poderia ter feito x igual a y mais 1 e fazer o y ir para 0.
tá? Tanto faz, é a mesma coisa. E C2 eu vou usar y, uma quadrática, né? X ao quadrado menos 1. Eu posso usar isso aí por quê? Porque x indo para 1, x ao quadrado também vai para 1. Então isso aqui vai para 0 igual. Aqui eu vou fazer com x indo para 1. Também posso fazer y indo para 0, só que daí eu vou ter uma pequena dificuldade em substituir ali. Não é impossível, mas assim fica melhor. Então, o limite, quando x e y vai... aqui agora não é mais 0, 0, né? 1, 0. Vou colocar assim via C1 de y sobre x menos 1 é igual ao limite quando x vai para 1. Agora eu troco y por x menos 1. Fica x menos 1 sobre x menos 1. Se eu tivesse usado y igual a x mais 1, eu ia trocar o... Não, se eu tivesse usado x igual a y mais 1, eu ia trocar o x por y mais 1 e ia dar y sobre y. Ia dar a mesma coisa. Isso aqui então é 1, né? X menos 1 sobre x menos 1 é 1. Via C2, vou trocar o y por x ao quadrado menos 1. Então é o limite quando x vai para 1 de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Isso aqui é barbada, né? X ao quadrado menos 1 se decompõe em x menos 1, x mais 1, por x menos 1, né? Aqui em cima é x ao quadrado menos 1, esse corta com esse, quando x vai para 1, isso aqui então vai para 2. Por essa aqui vai para 1, por essa aqui vai para 2, não existe o limite quando x e y vai para... botei 0, 0 aqui de novo, né? Acabei acostumando com 0, 0. 1, 0. De y sobre x menos 1. Seguindo adiante aqui, nossa letra D é seno x sobre cosseno y, né? Com x e y indo para π e π meios. Sabe? De novo, aí a gente tem um ponto diferente do 0, 0, bem diferente, né? E temos duas funções trigonométricas, tá? Só vou enunciar para vocês um resultado. Seno de A mais B, só para ficar registrado, é seno A cosseno B mais seno B, não deu espaço aqui, vou fazer mais para cá. Seno de A mais B, seno A cosseno B, mais seno B cosseno A. Por que eu enunciei isso aí? A gente vai precisar desse resultadinho aí para conseguir sumir com esse seno de cima, né? Aqui em π e π meios. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar caminhos aí para a gente chegar no π meios, né? Seria o π aqui na direção x e o π meios na direção de y, né? Seria um ponto aqui. Então a gente vai, nesse caso, acho que dá para usar duas retas. Tá. C1 e C2 como sendo duas retas, acho que eu não vou precisar fazer parábola, até porque parábola aqui vai ficar um pouquinho mais complicado. Vamos usar duas retas. Então vou usar
C1, como a curva, deixa eu dar uma pensada, C1 eu vou usar x igual a y mais π sobre 2. Quando y vai para π sobre 2, isso vai para π sobre 2 mais π sobre 2, que é π. Então x vai para π. Né? E aí vou fazer o... Posso fazer o x, tanto faz, y indo para π sobre 2. Ou x indo para π, eu passo menos π sobre 2, tanto faz. E a C2, eu vou usar y igual a 2x. Pode ser o x igual a 2y. Não, tem que ser x igual a 2y, porque quando y vai para π meios, isso vai para 2π meios, que é π. Né? Então, se eu fosse fazer y, teria que ser x sobre 2. E aí vou fazer então y indo para π meios. Nos dois casos. Então, vamos lá, já tenho aqui as minhas duas curvas. Vou tomar o limite, né? Limite quando xy vai para 0, 0, seno x sobre cosseno y via C1 é igual a... Agora vai entrar isso aqui que eu coloquei lá, né? O seno x eu vou trocar por seno y mais π meios. Então isso aqui vai ser o limite quando y vai para π meios de seno y mais π sobre 2 sobre cosseno y. Se vocês fossem usar o y igual a x menos π meios, vocês usariam a fórmula aqui do cosseno da soma e trocariam o cara de baixo. Isso aqui é o limite quando y vai para π sobre 2. Agora sim eu vou usar isso aqui, né? É seno... até vou ter que colocar embaixo, porque vai ficar grande. Isso aqui é o limite quando y vai para π sobre 2. Seno y, cosseno π meios, mais seno π meios, cosseno y sobre cosseno y. Né? Seno y eu vou deixar por enquanto. Cosseno do π meios é 0. Seno do π meios é 1. Então esse pedaço é 0, cosseno y sobre cosseno y, né? Então isso aqui tudo é 1, né? Independente de por onde é que o y vai, isso aqui é 1. Então, por essa conta, isso é 1. Vou apagar aqui para dar um espacinho. Vou deixar anotado ali em cima, já fiz a conta embaixo, isto é 1. Agora, limite via C2. Aqui eu botei 0, 0 de novo, né? Não, é π e π meios. Xy vai para π e π meios. Agora sim. Seno x sobre cosseno y é igual via C2. Vou trocar o x por 2y, então isso aqui é o limite. Quando y vai para π meios de seno de 2y sobre cosseno y. De novo, como é que eu saio? 2y é y mais y, né? Então é seno de y mais y é seno y cosseno y mais seno y cosseno y. Então isso aqui é o limite quando y vai para π meios de 2 seno y cosseno y. Repete, né? As duas parcelas são iguais.
sobre cosseno y. Some esse com esse, fica 2 seno y. Quando y vai para π meios, seno y vai para 1. Então isso aqui é igual a 2. Por um vai para 1, por outro vai para 2. Conclusão, não existe o limite quando xy vai para π meios de seno x sobre cosseno y. Essa aqui foi a mais complicadinha, né? Mas todas elas têm a mesma linha de raciocínio, né? Tu vai ter que arrumar curvas aí que vão para o ponto desejado, de forma que por essas curvas, pelo menos duas, os limites deem diferentes. Se os limites derem iguais, não significa que existe o limite, significa que tu vai ter que procurar um pouquinho mais, tá? Então, em geral, funções lineares ou quadráticas funcionam, talvez cúbicas, alguma coisa assim, tá? Mas, eventualmente, pode usar alguma coisinha um pouquinho mais complicada. Então, por enquanto, é só isso aí. Até mais.